Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Estamos no artigo 132 e vamos falar sobre os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Nós estamos no capítulo 4 das funções essenciais à Justiça, seção 2 da Advocacia Pública. Espera aí, professor. Na aula passada você falou sobre o AGU, Advogado-Geral da União. Não seria agora Advogado-Geral dos Estados e Distrito Federal? Sim, mas a nossa Constituição vai dizer procuradores. E a informação mais importante do vídeo veio antes, inclusive, da própria aula. Preste atenção. Nós estudamos na aula do artigo 128 da Constituição Federal sobre o Ministério Público. E lá nós vimos que o Ministério Público da União tem seus ramos, não é verdade? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também temos o Ministério Público em cada estado. Pois bem, por conta disso, nós temos uma série de procuradores. E a banca geralmente traz uma pegadinha envolvendo essa questão dos procuradores. Mas depois desse vídeo você não vai cair em pegadinha alguma de qualquer banca. Preste atenção, vamos organizar isso daqui. Ministério Público da União, MPF, quem é o procurador? É o procurador da República. Professor, não é o procurador federal? Não, procurador da República. Ministério Público do Trabalho, procurador do Trabalho. Ministério Público Militar, Procurador da Justiça Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós temos o Procurador de Justiça. E nos MPs estaduais, professor, também será Procurador de Justiça. A diferença é que no Distrito Federal e Territórios, ele é organizado e mantido pela União. Pertence ao MPU, mas são chamados também de Procuradores de Justiça. Professor, eu não sabia disso. Pois é, na AGU nós vamos ter o Procurador Federal. Ah, professor, não é o Advogado-Geral da União? Sim, é o Advogado-Geral da União, mas também é chamado de Procurador Federal. Nós temos na AGE os procuradores dos estados. Na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nós vamos ter o Procurador do Distrito Federal. Na PGM, onde houver, tá? A Constituição deixa livre, mas muitos municípios optam em ter as suas procuradorias, tá? Que vão ser chamadas de PGM. E lá nós temos o procurador do município e nós temos a PGFN. E na PGFN nós temos o procurador da Fazenda Nacional. Ufa! Veja que é muito fácil cair em pegadinha de prova, mas não depois desse vídeo. Por quê? No MPF, lá em cima, a tendência é acreditar que nós estamos tratando de um procurador federal, e na verdade não. Na AGU nós teremos um procurador federal. E nos ministérios públicos dos estados e Distrito Federal e Territórios nós temos o procurador de justiça. Mas a tendência é confundir com procuradores de estado, e não é o caso. Com isso, você resolve muita questão de prova e também te orienta nos seus estudos e até para a sua carreira. Você quer ser um procurador de que área? Pois bem, com essa introdução, vamos ao texto. Artigo 132. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Professor, esse texto não dá para errar. Pois é, mas você tem que comparar o artigo 132 com o artigo 131. Na aula do artigo 131, nós fizemos um resumo bem bacana. Nós fizemos esse resumo para te orientar nas questões de provas. Pois bem, nós vamos comparar a competência da Advocacia Geral da União com a competência da AGE. Então,
na AGU nós vimos que a competência para a representação judicial e extrajudicial da União, mas a consultoria e assessoramento jurídico apenas para o Poder Executivo. Não é o que ocorre na AGE. Na AGE, nós vamos ter a competência para a representação judicial. Professor, cadê o extrajudicial? A Constituição não mencionou. Não significa que não haja a representação, mas por cuidado, por cautela e pensando em questões que usam a literalidade do texto da Constituição, eu não coloquei. Perfeito? Para ficar gravado na sua memória. Então, competência para a representação judicial abrange o extrajudicial da respectiva unidade federada. E aqui nós temos que a consultoria jurídica também será para a respectiva unidade federada. O texto da Constituição também não fala em assessoramento jurídico, mas é lógico que está incluso. Comparando ainda com a AGU, a escolha do advogado-geral da União ela é discricionária do presidente da República. Cidadão com mais de 35 anos, notável saber jurídico, reputação ilibada. Agora, para o AGE, nós temos o seguinte: a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do Distrito Federal vai mencionar os requisitos. Não fica a cargo da Constituição da República Federativa do Brasil e nem poderia, haja vista a autonomia de cada ente da federação. E o ingresso na carreira na Advocacia Geral da União, concurso de provas e títulos, não menciona a participação da OAB em cada fase, mas a Lei Complementar 73/93 vai mencionar. Já para o ingresso na carreira das AGEs, nós temos concurso de provas e títulos, mais acompanhamento da OAB em cada fase. Professor, também fala da estabilidade. A meu ver, é um texto desnecessário, parágrafo 2º. Haja vista que o artigo 37 já menciona a questão da estabilidade após 3 anos de exercício, já menciona a avaliação de desempenho que gera o relatório. A grande questão aqui é que isso será feito pelo órgão próprio e também pela corregedoria, mas duvido que venha uma questão nesse sentido. Mencionamos na aula passada, mas vamos mencionar novamente a súmula 644 do STF, que é o titular de cargo de procurador de autarquia. Não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo, e também o julgado, que diz o seguinte: jurisprudência consolidada do STF no sentido de que os artigos 131 e 132 da CF, que dispõem sobre as advocacias públicas, não são de reprodução obrigatória pelos municípios. A autonomia do ente municipal para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. Inclusive, esse julgado ele é recentíssimo, tá? Na próxima aula, vamos falar sobre a advocacia privada. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.